Bom dia, senhores vereadores, Ministério presente, lista. Vamos dar início à nossa sessão legislativa extraordinária. Determine o secretário que faça chamar os seus vereadores. Nilton Luciano Oliveira. Presente. Adeildo W. Oliveira. Presente. Tarcísio Zé Araújo. Presente. Roserene Paulinho da Silva. Beato Augusto Alves. Presente. Florentino Bino. Presente. Francisco Braga. João Luciano Belisário. Josimar Neves da Silva. Presente. Lucivan Reis. Márcio Rosa Santos. Presente. Romildo Camponês da Silva. E Romildo Roceiro Tolano. Presente. Havendo no legal dos seus vereadores, convido a todos para de pé ouvirmos o hino nacional seguido o hino do município, depois da legislação a Deus.
O Senhor é forte e refúgio. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois a minha alma foge como passo para o teu monte, porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os restos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, poderás fazer o justo. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras saudam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os peceiros brasas de fogo e enxofre, e o vento abrasador será a parte do seu caso, porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os restos lhe contemplarão a sua face. Palavra do Senhor. Em nome de Deus, declaro oficialmente aberto o trabalho de sessão. Determino o seu secretário que proceda a leitura das matérias de pequeno expediente. Câmara Municipal de Afonso Cláudio, ofício circular número 003/2019, CP CMA. Ao excelentíssimo senhor vereador excelentíssimo senhor vereador, desculpa, assunto, convocação. Excelentíssimo senhor vereador, cumprimentando cordialmente nesta oportunidade, sirvo-me do presente para convocar Vossa Excelência para a sessão extraordinária que faremos realizar no plenário nesta Casa de Leis, no dia 11 de outubro de 2019, às 9 horas, para julgamento do parecer final da Comissão Processante número 001/2019. Respeitosamente, Nilton Luciano Oliveira, presidente. Não havendo mais matéria de pequeno expediente, devido ao secretário que proceda a leitura das matérias de ordem do dia. Senhor presidente e excelentíssimos senhores vereadores, consta na pauta da presente ordem do dia o julgamento da representação ofertada pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro, MDB, do município de Afonso Cláudio, Espírito Santo, em desfavor do excelentíssimo senhor vereador Josimar Neves da Silva. Conforme preceitua o rito estabelecido pelo Decreto-Lei 2001/1967, determino que o relator da comissão processante, o excelentíssimo senhor vereador Márcio Rosa Santos, faça a leitura do parecer final da comissão. Parecer final da comissão processante, matéria e representação denúncia, protocolo número 354/2019. A comissão parlamentar processante, por seus membros, assinados, dos autos processo político-administrativo número 01/2019, representação, denúncia, protocolo número 354/2019, em que figura como denunciante o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, do município de Afonso Cláudio, Espírito Santo, e como denúncia o excelentíssimo senhor Josimar Neves da Silva, vereador da Câmara Municipal de Afonso Cláudio, Espírito Santo, vem em atendimento ao disposto no artigo 5º do inciso 5 do Decreto-Lei número 201/67, emitir parecer final nos termos e razões as seguintes aduzidos. A seguir, aduzidos. O Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, protocolou junto a esta Câmara Municipal denúncia contra o excelentíssimo vereador da Câmara Municipal de Afonso Cláudio, Espírito Santo, senhor Josimar Neves da Silva, objetivando que fosse apurado eventualmente quebra de decoro parlamentar. O exordial foi ofertado se baseando
que uma suposta ação do vereador revelaria uma clara afronta ao comportamento compatível com o decoro parlamentar, face-á ao que estabelece a Constituição Federal e, por conseguinte, o regimento interno da Câmara Histórica de Cláudio. Em seu bojo, a denúncia oferecida se fundamenta no ofício protocolado nessa Casa de Leis no dia 27 de maio de 2019, ofício número 268/2019, protocolo 282/2019, pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal Edélio Francisco Guedes, o qual requer apuração de possível quebra de decoro parlamentar do vereador Josimar Neves da Silva. O denunciante sustenta a sua acusação pelo ofício enviado pelo excelentíssimo prefeito municipal, que alega que o excelentíssimo vereador Josimar Neves da Silva esteve em seu gabinete querendo autorização para que o fotógrafo adentrasse a sede das escolas municipais para tirar fotos dos alunos, objetivando vendê-las aos pais, pois posteriormente, mesmo após o secretário de Educação ter esclarecido a impossibilidade de tal autorização por ser vedada pela resolução número 163/2014, alega que, naquela oportunidade, no momento em que o excelentíssimo senhor prefeito explicava ao vereador denunciado que referida resolução tratava de forma abusiva o direcionamento de publicidade e de comunicação mercadológica à criança ou adolescente, sendo, portanto, algo que não compete ao município autorizado, aquele, aos berros, insistia com o prefeito dizendo que ele tinha que autorizar, o agredindo verbalmente e fisicamente. Vê-se bateu em sua mão com toda a força. O denunciante não anexou nenhuma documentação à denúncia, nem tampouco definiu os 3 tipos legais característicos dos atos de quebra de decoro parlamentar, arrolando 3 testemunhas. Por derradeiro, requereu a apuração dos fatos narrados no ofício protocolado nessa Casa de Leis pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, a fim de que seja averiguada a possível quebra de decoro parlamentar, praticada pelo excelentíssimo vereador Josimar Neves da Silva. Ao receber a denúncia, o presidente dessa Câmara Municipal, fez o juízo prévio de admissibilidade da representação, decidindo dar continuidade à respectiva denúncia. Posteriormente, após entender admissível a representação, o presidente terminou a sua leitura na primeira sessão após o seu recebimento, em conformidade ao artigo 5º do Decreto de Lei de 201/1967. Assim, após o encaminhamento da denúncia ao plenário dessa Casa de Leis e da sua respectiva leitura, ocorreu na sessão do dia 10 de setembro de 2019. Houve o acolhimento da mesma por 8 votos favoráveis e 3 votos contrários, conforme se verifica deste procedimento. Recebida a representação, o presidente da Câmara constituiu a comissão processante mediante o sorteio de 3 vereadores. Decreto-Lei 201/1967, tendo sido sorteados os vereadores Márcio Rosa Santos, Tarcísio José de Araújo e Lucivan Rez. Incontinente, os membros sorteados para constituir a comissão processante escolheram no mesmo ato, como presidente, o vereador Tarcísio José de Araújo, relator, o vereador Márcio Rosa Santos, e como membro efetivo o vereador Lucivan Rez. Decreto de Lei 201/1967. Assim, escolhido o presidente, o relator e o membro efetivo da comissão processante, os trabalhos se iniciaram após a publicação da resolução número 01/2019,
que determinou a instauração da comissão processante e, consequentemente, o recebimento dos autos da representação ocorrida no dia 17 de julho de 2019. Artigo 5º do Decreto de Lei 2001 de 1967. 2. Da notificação. Ato seguinte à constituição dessa comissão processante, o denunciado foi intimado pessoalmente no dia 18 de julho de 2019, tendo recebido a cópia integral da denúncia com os documentos que instruem para a apresentação da defesa no prazo de 10 dias. Defesa prévia. O excelentíssimo senhor vereador Josmar Neves da Silva, através dos seus defensores, em tempo hábil, ofereceu defesa prévia, aduzindo tão somente matéria de mérito. Em sua tese defensiva, alegava que a afirmação de que o denunciante disse aos berros que o prefeito deveria autorizar o pleito não configura qualquer ato por quebra de decoro, além de não terem sido provados tais fatos, e que tal atitude não configura agressão verbal, como lança na denúncia. Continua, negando que o vereador denunciado tenha agredido dolosamente a integridade física do prefeito e ainda impugna todas as testemunhas arroladas, destacando que as pessoas indicadas não presenciaram os fatos, vez que não estavam dentro do gabinete. Em considerações finais, a defesa requereu o arquivamento da denúncia. Caso assim não entendesse que, após a instrução processual, com a oitiva das testemunhas arrolada, fosse julgada totalmente improcedente a acusação, arquivando-a definitivamente a denúncia ora ofertada. Do parecer prévio da comissão, o relator, após o estudo comparativo entre as peças ofertadas pelo denunciante e pela defesa, respectivamente, opinou pelo arquivamento da representação. Todavia, o voto do presidente da comissão, acompanhado pelo voto do membro efetivo, opinaram pelo prosseguimento. Assim, à vista dos votos colacionados, a comissão processante, por meio de votos, emitiu um parecer no sentido do prosseguimento da análise da denúncia, da instrução. Na fase da instrução, foi inquirido testemunha de ofício por essa comissão, atentando o princípio da busca da verdade real e, por analogia, no artigo 209 do Código de Processo Penal, bem como foi ouvida a testemunha arrolada pelo denunciante e pela defesa, respectivamente, sendo juntado aos autos alguns documentos. Por fim, foi tomado o depoimento do denunciante. Cabe destacar que, no decorrer da instrução, o Ministério Público dessa comarca protocolou o ofício 37/40 e a notificação recomendatória número 16/2017, 16/2019, 76/83, suscitando algumas diligências a serem tomadas por essa comissão para averiguação de suposta ilegitimidade por parte da denúncia para ofertar a presente representação. Ato contínuo foi dado vista ao denunciante, que se manifestou da notificação recomendada 86/54, 86/254. Posteriormente, a comissão processante deliberou pelo encerramento da fase de instrução, determinando em seguida, na forma do artigo 5º do Decreto de Lei 201/67, à vista dos autos do denunciado representado através de seus procuradores, para o prazo de 5 dias, tomar ciência dos documentos 76/256 e apresentar razões finais por escrito.
as alegações finais da defesa. Os cultos defensores do excelentíssimo senhor vereador Josimar Neves da Silva tempestivamente apresentaram suas alegações finais, enfocando preliminarmente a ilegitimidade ativa do representante e, no mérito, sustentou a ausência de tipificação da quebra de decoro parlamentar dos fatos da denúncia. Por derradeiro, os ilustres defensores rebateram todos os itens da exordial, pugnando, ao fim, pela improcedência do feito e, após a manifestação nesse sentido, que este procedimento fosse arquivado. Do relatório final, a preliminar da ilegitimidade ativa arguida pela defesa em suas alegações finais. Trata-se o presente feito, a representação ofertada pelo Movimento Democrático Brasileiro, MDB, Diretório Municipal de Afonso Cláudio, Espírito Santo, representado pelo seu presidente, senhor Francisco Paulo Alves de Lima Júnior, alega ao denunciado que, conforme documentação anexada nesses autos, o senhor Francisco Paulo Alves de Lima Júnior não figura como presidente do MDB de Afonso Cláudio, cujo órgão partidário não se encontra regularizado, registrando-se ainda que, em petição 86/92, o suposto presidente do MDB reconhece a irregularidade. Invoca que, embora qualquer pessoa física ou jurídica possa representar contra o vereador, sendo que, nesses casos, a pena máxima seria de censura ou suspensão, tal fato que não se aplicaria ao presente caso, uma vez que se pode confundir a pessoa física do suposto presidente com as pessoas jurídicas do partido do qual o mesmo não pode representar. Diante disso, o denunciado requer que seja extinto o processo por total ilegitimidade ativa do representante. Com razão assiste o denunciado. Como se sabe, a provocação para que essa Casa de Leis exerça atipicamente atividades jurisdicional está condicionada pelo devido processo legal a exigir formas estruturadas ou procedimentos especiais para o seu regular exercício. A ação tem seus elementos mínimos de composição, que no mais das vezes também lhe serve de pontos de identificação, sendo certo que, não estando presente, a atividade jurisdicional não se pode ser considerada aprovada corretamente, violando-se a cláusula constitucional do devido processo legal. As condições para o exercício legítimo do provimento jurisdicional são, em princípio, as mesmas tanto no âmbito da justiça criminal quanto no que tange à ação civil. Tais condições referem-se à possibilidade jurídica da petição e ao interesse de agir e à legitimidade das partes. Segundo o artigo 3º da Constituição Federal, para propor ou contestar a ação, é necessário ter interesse e legitimidade. Esses são considerados condições genéricas ou simplesmente condições da ação. E não é diferente tal exigência na apuração das infrações político-administrativas, até porque, como sabido, o Decreto de Lei 201/67 pouco trata da instrução probatória no processo de cassação, sendo que, nas lacunas existentes na referida norma, deve-se aplicar subsidiariamente o Código do Processo Penal, CPP, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência. Da mesma forma,
O regimento interno dessa Casa de Leis prevê, no seu artigo 66, parágrafo único, que as comissões parlamentares de inquérito poderão valer-se subsidiariamente nas normas contidas no Código do Processo Penal e na legislação federal específica, respeitando os princípios constitucionais. Dito tais premissas, não há dúvida de que o denunciante não possui legitimidade para propor a presente representação. Explico. Inicialmente, imperioso se faz registro que a presente representação não possui em seu bojo a definição dos tipos legais caracterizados dos atos de quebra de decoro parlamentar, nem tampouco a indicação da pena a ser aplicada. Requisitos esses essenciais para tornar apta a presente representação, conforme preceitos do artigo 288 do regimento interno dessa Casa de Leis. Se não, vejamos. Artigo 288 da representação deverão constar seguintes requisitos essenciais: indicação dos preceitos constitucionais legais ou requerimentos ou regimentais descumprindo a da pena a ser aplicada. Como se sabe, o pedido do autor exterioriza sua pretensão, identifica a providência jurisdicional que se requer. O pedido é o objeto do processo, ou seja, ponto central ao qual se destina toda a atividade processual, para que se chegue ao julgamento meritório. O juiz, ao analisar o mérito da pretensão, vai julgar procedente ou improcedente o pedido que consta da inicial. Da mesma forma que nas ações civis, pelo público condenatório, eleitoral ou trabalhista, na representação sobre infrações políticas e administrativas, o pedido do autor deve estar expresso. Parte da doutrina classifica o pedido como pressuposto processual de existência, o que deixa de lado a classificar polêmica sobre tal categoria processual. Enfatiza sua improcedência para a regular provocação e desenvolvimento da atividade jurisdicional. A representação apresenta sem pedido, padece da ausência de elementos constitutivos da ação, deixando de manifestar a pretensão do autor, ou seja, não requer ao órgão julgar um provimento de mérito. A rigor, sem pedido, não existe regular exercício do direito da ação, representando a petição inicial uma mera notícia-crime. Ademais de pedidos, não temos sequer petição inicial, enquanto há processo típico. Portanto, resta claro e evidente que presente representação encontra-se inepta, e ainda que fosse superada esta tese, levando de que o ofício por esta comissão também resta configurado e ilegitimidade ativa da representante, conforme suscita pela defesa. Como dito, por não existir nenhum pedido de condenação explícita na peça acusatória, mas tão somente a solicitação de apuração de possível quebra de decoro parlamentar, presume-se que qualquer pena poderia ser aplicada ao denunciante, ou seja, da pena mais branda, a advertência, a pena mais grave, a cassação do mandato. E por passar a ser possível a aplicação da pena mais grave, qual seja a cassação do mandato, torna-se exigível que somente poderá propor a representação da mesa diretora da Câmara
ou partido político. Nesse sentido, e o artigo 287 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Afonso Cláudio, vejamos. O artigo 287, qualquer pessoa física ou jurídica pode representar contra o vereador, por ato sujeito apenas de censura escrita ou suspensão de mandato. E apenas a mesa da Câmara ou partido político pode representar, por ato sujeito apenas de cassação de mandato. E ao analisar a farta documentação constada nesses autos, embora a representação tenha sido ofertada pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, do município de Afonso Cláudio Espírito Santo, da pessoa do seu presidente Francisco Paulo Alves de Lima Júnior, este não possui poderes para representar o partido no momento da propositura da presente ação, uma vez que não figurava mais como presidente do partido. Conforme verifica a certidão de composição do partido MDB do município de Afonso Cláudio, emitida pela Justiça Eleitoral, desses autos. Destacamos aqui, embora o senhor Francisco Paulo Alves de Lima Júnior tenha realizado todos os procedimentos para sua manutenção como presidente do partido, tenha sido reeleito através da Convenção Municipal, referida eleição não foi homologada pelo Diretório Regional, motivo que o impede de representar o partido, e não possuindo poderes para representar o partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, no município de Afonso Cláudio. No momento da propositura da presente representação, configura esta sua ilegitimidade para figurar no polo ativo da presente demanda. Ademais, como propósito ordenamento jurídico prevê, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. E no presente caso, o senhor Paulo Alves de Lima Júnior não possui autorização para pleitear em nome do partido MDB no município de Afonso Cláudio. Por tais razões, acolho a preliminar da ilegitimidade ativa arguida pela denúncia, razão pelo qual voto pela improcedência da presente ação. Sem apreciação do mérito, é o voto do relator, Márcio Rosa Santos. Na qualidade de presidente dessa comissão, acompanhando na íntegra do voto do ilustre relator, Tarcísio José de Araújo, presidente do voto do membro efetivo. Acompanhando o voto do relator, Lucivan Rez, membro. Conclusão. Acompanhou o voto do relator. Conclusão. Diante do exposto, essa comissão processante opina por unanimidade pela improcedência da presente representação, em razão da ilegitimidade ativa do representante. Por derradeiro, requer esta comissão processante ao presidente da Câmara Municipal de Afonso Cláudio, na forma do artigo 5º, Decreto de Lei 201/1967, a convocação de sessão extraordinária do dia 11 de outubro de 2019, para que seja realizado o julgamento do denunciado. Independentemente do resultado, requer-se, por fim, que oficie ao Ministério Público Estadual da Comarca de Afonso Cláudio Espírito Santo, Tarcísio José de Araújo, Márcio Rosa Santos e Lucivan Rez. Tarcísio José de Araújo, presidente, Márcio Rosa Santos, relator, e Lucivan Rez, membro. Dando continuidade ao rito estabelecido pela norma federal, determina o seu secretário de verifique se há requerimento da leitura de outras peças. Senhor presidente, não há nenhum requerimento.
Passamos agora a palavra ao excelentíssimo senhor vereador Cecílio para que se manifeste em um prazo de até 15 minutos. Não tendo vereadores inscritos, neste momento, dando continuidade, passo a palavra ao denunciado e ao seu procurador para produzir a sua defesa oral no prazo máximo de até 2 horas. Bom dia a todos. Cumprimento cordialmente os novos vereadores dessa Casa de Leis. Prometo ser sucinto. Não irei me alongar nessa defesa. Basicamente, essa defesa ela irá se reportar ao parecer final feito pela comissão processante, dito louvável parecer. Passamos a expor. A presente representação foi ofertada pelo MDB contra uma suposta quebra de decoro parlamentar em face do prefeito municipal de Afonso Cláudio. Vamos lá. Ocorre que tal denúncia ela é eivada de irregularidades. Por quê? Ela carece de princípios basilares do nosso direito, qual seja, carece de provas e legitimidade. Isso está previsto em nossa Constituição Federal. E no presente processo, ela não se encontra. Vamos lá, passamos. Provas. Ela baseia-se somente no relato do prefeito municipal. O quê? Ninguém viu, ninguém estava lá. Como que pode haver um julgamento de um caso sem provas? Seguindo. Ilegitimidade. A ilegitimidade, ela encontra-se presente uma vez que quem ofertou a denúncia, ela não possuía o poder para tal representação. O dito presidente do partido MDB, ele não possuía regularidade. Vamos lá. Vou me reportar um pouquinho ao parecer da comissão processante. Na página do relatório final, segue, segundo o artigo 3º da Constituição Federal, para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade. Estas são consideradas condições genéricas ou simplesmente condições da ação. Seguindo. O regimento dessa casa, seu artigo 288, inverte, vamos lá. Da representação deverão constar os seguintes requisitos essenciais: indicação dos preceitos constitucionais, legais ou regimentais descumpridos e da pena a ser aplicada. De tais premissas, não há dúvidas de que o denunciante não possui legitimidade para propor a presente representação. O artigo 287 dessa Casa de Leis, ele nos traz que qualquer pessoa física ou jurídica pode representar contra vereador por ato sujeito às penas de censura, escrita ou suspensão do mandato.
e apenas a mesa da Câmara ou partido político pode representar por ato sujeito à pena de cassação de mandato. Ora, vereadores, não estão presentes nenhuma dessas condições. O que nós temos aqui é simplesmente um cidadão representando sem qualquer legitimidade para isso. Seguindo, o parecer final, ele conclui pela inépcia da representação. E é o que desde já nós requeremos. Por fim, não se alongando, deixando o nosso vereador explanar, conforme o parecer final, conforme todos os documentos elencados na instrução, pugna esta defesa pela improcedência da ação e, consequentemente, pelo arquivamento definitivo do feito. É o que se requer. Vereador Tilly. Bom dia aos nossos amigos vereadores, bom dia ao nosso plenário, Kendilenk, nosso policial ali, ao meu tio e pai ao mesmo tempo que eu posso falar, pastor Gildo Palma. É um momento que eu não queria que estivesse acontecendo aqui nessa casa de leis, mas tudo tem o tempo de Deus. Tudo na nossa vida, a gente tem que pedir a Deus por tudo que se acontece, ou na alegria, ou na tristeza, ou nos momentos difíceis, mas tudo a gente tem que pedir a Deus. Foi o que eu pedi até esse momento e pedirei em outros momentos. Obrigado ao meu amigo Iorra. Em outros momentos a gente esteve também conversando, me defendendo. Obrigado ao doutor Rodrigo, que não está presente. Obrigado, doutora Mariana, ao Tadeu Frontino, que deixou à disposição o seu escritório para estar nos defendendo, porque sabe do nosso dia a dia, sabe da nossa luta, sabe como que não é fácil para chegar até aqui. Obrigado, Ney Paulo e sua família. Obrigado aos meus amigos nas redes sociais. Obrigado a cada vereador que aqui está. Que cada vereador sabe a dificuldade para chegar aqui nessa casa de leis. É o que eu estava falando ali dentro. Fazer uma faculdade, você paga, faz os seus esforços e você passa. Agora, para chegar aqui, é conquistar, é colocar o seu nome, o seu dia a dia, para você chegar até aqui nessa casa de leis. Foram 589 votos que eu estive, sem dinheiro, sem apoio, sem andar, sem credibilidade, mas Deus deu essa oportunidade para a gente chegar até aqui, porque tudo o que temos, que somos, o que acontece no nosso dia a dia, é Deus que nos dá essa força. E nesse momento que estou passando, é tudo um aprendizado. Tudo na nossa vida é um aprendizado. Tudo na nossa vida é um querer, e é bom para você aprender, para você saber no dia do amanhã. E foi o que eu aprendi, é o que eu estou aprendendo. Não conversei com nenhum dos vereadores, somente pedi a Deus que iluminasse cada um vereador que está aqui presente, para que vocês, nós, possamos realmente fazer o que o nosso município precisa. Isso que está acontecendo hoje não deveria estar acontecendo. Deveria estar acontecendo as nossas discussões, o que vamos fazer para os nossos jovens que estão aqui.
pelas nossas cidades, qual o crescimento que a nossa cidade, o nosso município pode fazer para o crescimento. É o que precisa. Nós, vereadores, se unir, se juntar, fazer feito uma corrente. Uma corrente, ela, você pode ver que ela tem vários laços para ser forte. Uma corda, ela é feita de um simples bacalhau, de um pedaço de madeira, mas ela é forte. Aquelas cordas que estão lá nos grandes mares, é feito de uma simples madeira, mas ela se torna forte, por causa de que são pequenas linhas juntas para ter força. Nós, vereadores, precisamos disso, se juntar, ser fortes, para fazer que o nosso município possa crescer. Agora, vocês podem ver que uma corda de bacalhau, quando ela começa a se estourar, se perder, se as linhas ter a sua desunião, ela não se aguenta mais, ela não se aguenta o peso. Então, nós, vereadores, precisamos acreditar em Deus, acreditar a cada dia que possamos fazer o melhor para o nosso município. Agradeço a cada vereador, estarei orando para cada vereador, rezando para cada vereador, é o que eu fiz. Não tentei ir a cada vereador, porque não tem verdade, tem somente a verdade. Então, que Deus possa nos abençoar. Falo para vocês, errei, mas tentei consertar, voltei até o gabinete do prefeito, pedi desculpas pelo acontecido, mas o nosso papel de vereador é fiscalizar. E nós, vereadores, e o nosso gestor, que é o prefeito do nosso município, a gente tem que ter respeito com as pessoas, no modo de tratar, no modo de conversar, no modo de responder. É o que eu me senti que naquele momento, pelo que a pessoa que faz no nosso município, deveria ter um respeito. A gente tem que saber escutar para poder falar. A gente tem que saber falar para poder escutar. Então, é o que eu tenho para dizer para vocês. Não é fácil esse momento, somente a minha família, somente a minha esposa, que sabe o que eu passei, o que a gente está passando. Mas para tudo isso, eu pedi a Deus que me desse forças, que me desse sabedoria no que falar, no que dizer, no que andar, para que a gente saísse vitorioso. Mas eu deixo para vocês nas redes sociais, que aqui está filmando pela Câmara, pelo meu César, que tudo na nossa vida tem o tempo de Deus. Se a gente caiu, se a gente bateu, se a gente errou, mas é o tempo de Deus. E é o que estamos passando aqui, é o tempo de Deus. Então, assim, obrigado a todos os vereadores, que vocês possam ser iluminados nas decisões de vocês, no que vai ser julgado. Mas coloco para vocês, o que está acontecendo comigo pode acontecer com qualquer um de vocês. Talvez hoje ou amanhã, ou nunca, mas estarei à disposição de todos. O que temos que tratar na nossa vida é transparência, humildade, sempre, e verdade. É o que eu tento fazer no meu mandato, que aqui estou e até onde vai ficar. Mas vamos fazer o nosso papel de vereador. Bom dia a todos, que Deus nos ilumine a cada dia e que a gente possa fazer o melhor para o nosso município, que o nosso Brasil, que o nosso Estado está precisando de melhorias a cada dia, a cada segundo. Um bom dia a todos. Ouvida a defesa do anunciado, eu gostaria também, em nome da Câmara, de dar o nosso relato. O vereador Tilim fez a sua justificativa, tá? O impasse sofrido. Eu quero informar aqui a cada vereador, aos ouvintes, ao doutor que
fez também a sua defesa de que qualquer redação que vier para essa mesa, nós vamos apurar. Então aqui não foi de maneira nenhuma perseguir o vereador, jamais nós queríamos que isso estivesse acontecendo, mas já disse lá atrás e volto a afirmar aqui hoje, diante do relato de Vossa Excelência. Qualquer redação que vier para a nossa mesa, nós vamos apurar. E apurando, e hoje o entendimento da comissão, a comissão já deu o seu parecer, foi lido pelo relator, a defesa fez a sua defesa, o denunciado fez sua posição. Eu gostaria, vereador Tilim, o resultado que fosse o que foi obtido hoje, o senhor entenda que não é contra o vereador Tilim. O que houve lá atrás, tá? Nós estivemos juntos naquele momento. Eu pedi que colocasse eu como testemunho, mas não sei por que não colocaram. Mas o relato, tudo na vida a gente serve de aprendizado. O prefeito, a reunião foi marcada, foi nós que marcamos, convidei todos os vereadores. No momento dele, não atendeu o nosso pedido, mas nós entendemos também. O senhor, no momento, perdeu o controle, tá? Perdeu o controle, mas já retratou, tá? É importante, porque toda hora é o sangue quente, é a falta de humildade, talvez, da gente, é não esperar um pouquinho, mas está entendido. Importante que a sessão chegou, foi ouvido, os funcionários da Câmara, assessoria jurídica, foram todos independentes, sem articulação para ninguém. O presidente da comissão, juntamente com os vereadores Márcio e o vereador Lucivan, nunca tiveram a interferência nossa contra a Vossa Excelência. Os seus advogados, tá, em respeito aqui ao doutor que está presente, doutora Mariana Rodrigues Tadeu, são meus advogados, tá? São meus advogados, e nunca, da nossa parte, houve uma ligação, uma aproximação lá no advogado para que realmente prejudicasse aqui a defesa do senhor. Então isso é a ética profissional, é o respeito, e foi feito dessa maneira. Então eu gostaria de dizer que a Câmara Municipal, para que no amanhã não seja publicada de maneira distorcida, nós estamos aqui dando relatos da maneira positiva. Caso venha vereador Tilim, vamos torcer que não venha para qualquer um, não é porque foi o vereador Tilim, não. Nós, enquanto presidente, até o ano que vem, juntamente com a mesa, o vereador Deilde, pelo Zezinho e o vereador da Rose, tudo será apurado, mas tudo também será feito dentro da justiça, da legalidade, como está sendo feito hoje. É o que eu tinha falado. Concluída a defesa e também o denunciado, passaremos agora ao momento das votações. E as votações serão feitas de maneira nominal, onde os vereadores que, ao expressar seu voto, darão aprova o parecer ou rejeita o parecer. Esclareço que, aprovando o parecer da comissão processante, estará votando pela improcedência da acusação em razão da ilegitimidade ativa do denunciante, razão pela qual a representação será extinta sem análise do mérito. Então, neste momento, passaremos ao momento da votação. Primeiro voto, vereador Tarcísio de Araújo. Aprovo o parecer. Vereadora Rosilene. Aprovo o parecer. Vereador Romildo Valcerino Tolani Bacana. Aprovo o parecer. Vereador Lucivan Rez. Aprovo o parecer. Vereador Florentino Bino. Aprovo o parecer. Vereador Soberiato Alves. Aprovo. Vereador Márcio Santos. Aprovo o parecer. Vereador Francisco Braga. Aprovo o parecer. Vereador João Berizade. Aprovo o parecer. Vereador Adeildo Dávio. Aprovo o parecer. Agora o nosso vice me convida a pressionar meu voto. Convido o vereador Nildo Santos de Oliveira para expressar o seu voto. Também aprovo o parecer. Então, dessa maneira, tendo um vereador ausente, o vereador Tilim não emite seu voto, então foram 11 votos favoráveis ao parecer da comissão do Santos. Então está arquivado o processo. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Tilim. Esqueci de falar ali na tribuna, desde o começo
quero agradecer aqui a todos aí pela aprovação do projeto, do parecer da comissão, pedindo arquivamento, mas eu não posso deixar de agradecer aqui desde o começo, o vereador Márcio, o vereador Silvano no começo, quis o registramento, mas vereador Bacana e vereadora Rose, deixo aqui adiante para vocês dois, assim, obrigado mesmo, não é fácil, mas assim, vi no olho de vocês que não é fácil chegar aqui dentro, mas assim, a certeza que estaria junto, que não votaria contra o nosso mandato. Obrigado mesmo, vereador Bacana, vereadora Rose, vereador Márcio, que sempre teve desde o começo aí, e a todos os vereadores, né? Que hoje que é a decisão, mas assim, estou falando assim, desde o começo, a gente conversando, né? Como que seria, obrigado mesmo de coração a vocês. Concluído o julgamento, informo aos senhores vereadores que essa Casa de Leis aprovou o parecer emitido pela comissão processante e, via de consequência, julgou improcedente a representação ofertada pelo Movimento Democrático Brasileiro, Diretório Municipal de Afonso Cláudio, em razão da ilegitimidade ativa do representante. Deste modo, determino o arquivamento da presente representação. Não havendo mais matérias a serem apreciadas, em nome de Deus, declaramos encerrado o trabalho da presente sessão extraordinária, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão legislativa ordinária, a ser realizada no dia 21 de outubro, às 9 horas, ou extraordinariamente seguidos dos poderes executivo ou legislativo. Está encerrada a sessão. Obrigado a todos.